psicanálise e o teatro. Conheça agora o novo trabalho de Antônio Quiné. Começando aqui o nosso bate-papo com o professor Quiné. Tudo bom, professor? Tudo bem? Tudo. Então, de onde surgiu a ideia de montar uma peça inspirada em casos estudados por Freud? Nós já vimos fazendo essa pesquisa há 2 anos, aqui no mestrado de Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida, que dentro da linha de pesquisa Teatro e Psicanálise. Então, ela tem por objetivo trazer ao público aquilo que a gente pesquisa no meio acadêmico e no consultório. Então, é uma forma de levar ao público a questão no caso, dos sintomas neuróticos. O nome da peça é Variações Freudianas 1, O Sintoma. Por que esse título? Bom, primeiro nós nos inspiramos no termo de variações em música, né? Então, o que é variação em música? É um tema musical que vai se repetindo de uma forma variada. Da mesma forma, nós temos um tema inconsciente que vai variando e se manifestando em diversos sintomas diferentes. Agora, a psicanálise como um todo sempre foi muito difícil de ser compreendida pelo ser humano. Historicamente, né? A gente pega assim, todos os fatos ocorridos na história, é difícil de você pegar um ser humano, nossa, eu compreendo bem a psicanálise, um paciente. O teatro, as artes em geral, elas podem ajudar na compreensão da psicanálise? Na verdade, o teatro e a psicanálise são feitos do mesmo material, ou seja, os conflitos, as dificuldades de relacionamento, os temores, as angústias. Se você for pensar, né, os amores que não dão certo, senão não dá nenhuma boa peça de teatro, né, são motivos que nós encontramos no teatro que são os mesmos que a gente encontra no divã. O próprio Shakespeare já não dizia: nós somos feitos dos tecidos dos sonhos, que foi exatamente isso que Freud descobriu. Então há uma aproximação muito grande entre o teatro e a psicanálise. Tanto que a primeira coisa que Freud foi buscar para falar do conflito não paradigmático do ser humano foi a tragédia de Sófocles, o Édipo. Então, a psicanálise está envolvida com a questão do teatro há muito tempo e fala mais ou menos das mesmas coisas que nós todos vivemos. Quais são os sintomas apresentados na peça? Bom, nós apresentamos o ataque histérico, que é tão frequente, que todo mundo conhece o que é o ataque histérico, o toque, transtornos obsessivos compulsivos, fobias e na verdade são várias cenas e vários sintomas, e cada sintoma conta uma história de como é que aquela pessoa teve aquele sintoma, mas isso tudo de uma forma teatral e coreografada, porque a nossa peça, ela se passa em 2 planos, na verdade. No plano consciente da realidade e no plano da fantasia, do sonho, do inconsciente. Só que esses 2 planos estão se misturando o tempo todo. Enquanto nós estamos aqui falando, tem todo o seu inconsciente com as suas histórias, seus conflitos e os meus, que estão presentes, que a gente não vê. Na nossa peça, todas as fantasias estão acontecendo ao mesmo tempo, enquanto, por exemplo, os personagens estão falando. Então, esses 2 planos do inconsciente e do consciente, eles se misturam. O sonho, a fantasia, a realidade, enquanto um psicanalista está pensando o caso dos seus pacientes, dos casos de Freud, e aí os personagens vão aparecendo. Essa é um pouco a ideia que a gente tem para transmitir isso que as pessoas vão acabar se identificando, né? Agora, é complicado, né? Traduzir toda essa simbologia que envolve o inconsciente, toda essa parte do... Não é nada complicado. Para uma peça teatral? Não, é muito mais fácil do que você imagina. Você nunca teve vontade de dar um soco na sua mãe? Minha mãe não, mas... No seu pai, diga no seu pai. Diga, alguém. Só que isso é um horror tão grande que eu recalco, tá bom? Eu recalco, mas todo mundo, algum dia, quando você era pequenininho, quis te dar de comer, você não quer, quero que morra. Aquilo fica registrado no seu inconsciente. Anos mais tarde, você está assim, meio chateado, não sei o que, de repente pinta um ódio, aí você não consegue expressar o seu ódio. O que acontece? Você fica sem voz. Você quer dar um soco,
Aí você tem uma tendinite. Gente, isso é complicado? Claro que é complicado, mas quem não sente esse tipo de coisa? E é isso que nós vamos mostrando, que aquilo que é inconsciente, que são desejos inconscientes e que você recalca, aquilo vai se manifestando no sintoma. Para o psicanalista, como é que é lidar com os sintomas dos outros e separar dos seus próprios sintomas? É por isso que o psicanalista, ele tem uma profissão que é a única... Se tiver outra, vocês me digam. Mas que eu saiba, é a única em que ele tem que se submeter primeiro a esse tratamento antes de submeter os outros. Justamente para não se confundir, não se identificar, não ficar querendo pôr no colo, entende? Não ficar passando a mão, coitadinho, mas realmente para ajudar, entende, a pessoa a se analisar ela mesma. Então, o analista, é claro que ele tem conflitos e sintomas, mas ele não é analista, ele não pode começar a atender pessoas se ele não fez sua própria análise. E uma análise bem adiantada. Você acha que o público vai se identificar com isso, vai servir até como um pouco de ajuda para quem estiver assistindo a peça? Eu acho que seria bom, pelo menos para as pessoas se tocarem e não ficarem se entupindo de remédio como faz hoje em dia. E depois da peça, tem uma conversa entre os diretores, atores e o público? Tem. Alguns dias nós estamos promovendo um debate com o público para conversar sobre o processo, sobre o tema da peça. Às vezes a gente faz. Você também participou da escolha das músicas, do cenário, dos atores, ou só escreveu? Não, eu fiz o texto, né? A partir de alguns casos de Freud, a partir também dos sintomas atuais, e fiz uma direção geral. E convidei a Regina Miranda, que é uma diretora e coreógrafa, e que ela fez a encenação. E José Eduardo Costa Silva, que é um músico que toca ao vivo também, né? Que a música aí já dá um clima, né, do inconsciente, das então fantasias. A música é ao vivo, né? Tem uma música ao vivo. Bem legal. E é legal até afirmar, né, e ressaltar a ideia de que é uma superprodução. É bom lembrar isso. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma peça exibida aqui no Teatro da Veiga, falando sobre Édipo, e dá para ver que é uma superprodução com luz e fumaça e som, e os artistas com muitos movimentos e tal. É difícil fazer essa superprodução e passar para o público a mensagem que você deseja naquele momento sobre o que a mensagem, como você disse, não é difícil, mas para um público que não está acostumado aquele universo, deve ser um pouquinho mais difícil de chegar naquela... Olha, a gente pretende que não. O nosso desafio é justamente esse, né? De uma certa forma, sem vulgarizar, né? Mas ao mesmo tempo tentar passar aquilo que todo mundo sente, na verdade, né? Numa linguagem artística, né? Nessa peça é uma linguagem que é ao mesmo tempo teatral, musical, nós usamos vídeo, então é um espetáculo multimídia também, e música, e dança, e coreografia, entende, para trazer à cena o inconsciente, que aliás é o nome da nossa companhia, né? Inconsciente em cena, que tem essa proposta. Então, professor Quiné, nosso tempo está terminando, mas vale lembrar que no dia 9 de abril a peça vai estar estreando no Teatro Laura Alvim, né? E eu queria que o senhor deixasse um recado para os nossos telespectadores que estão acompanhando. Isso. Então, essa peça, ela vai acontecer, né? Ela já teve uma pré-estreia em Roma no ano passado. Chiquérrimo, né? Muito bom, hein? Teve uma pré-estreia em Roma e ela já passou também por Joinville e Fortaleza e vem estrear aqui no Rio de Janeiro para uma temporada de 2 meses no Centro de Cultura Laura Alvim, na Vieira Soto, em Ipanema, e as pessoas podem, né, comprar seus ingressos por internet no ingresso.com, e qualquer informação pode obter lá no teatro. E se é para deixar alguma mensagem, eu diria o seguinte: persistir no seu médico, consulte seu sintoma.